Good morning, everyone. Olá, pessoal. I'm Antônia. Eu sou Antônia. Welcome to our English class. Seja bem-vindo à nossa aula de inglês, ok? Hi, Andy. Good morning. Hello, Antonia. Good morning. How are you? I'm fine, and you? I'm fine too. Hello, students, teachers, parents. Eu sou o Ed, vou fazer a moderação aqui do chat para vocês. Bem, para começar a nossa aula, nós vamos falar a respeito da avaliação que vocês fizeram na aula passada, ok? Que eu fiz um resumo, mais ou menos, do que vocês falaram. Então, tem coisas que eu posso mudar, tem coisas que eu não posso mudar. Por exemplo, o caderno do aluno é o único material que nós temos, então nós temos que trabalhar com ele e é o material que você vai receber na sua casa, ok? Então, nós vamos continuar com esse mesmo material. Muitos alunos pediram para trabalhar as estratégias de leitura. Não precisa se preocupar, nós vamos continuar trabalhando. Conforme eu for percebendo que vocês já pegaram as estratégias de leitura, nós vamos nos aprofundando, tá? Então, eu vou sempre inserindo uma nova estratégia para vocês, para ajudar vocês a lerem o texto, ok? Alguns alunos falam, eu tenho dificuldade. Faz uma maratona, gente. Eu vou passar até alguns sites para vocês darem uma estudada em casa, revejam a aula no YouTube, revejam as anotações no caderno de vocês, para ver se ajuda vocês aí a melhorar. Essa é a minha maneira de ver. Aprender inglês ou qualquer outro idioma, ela é cheia de desafios, né? Existem erros, isso é normal da aprendizagem. O que você vai fazer com esse erro? Né? O importante é saber o que eu vou fazer com esse erro. Errar faz parte do processo, não é, Ed? Sim, a gente tem que errar para aprender também. Né? E vai buscando alternativas. Tem muitos sites por aí que pode. Eu tenho dificuldade com verbo to be ainda. Então procura aí nas redes, né, algum aplicativo que ensine, faça exercícios, pratique, reveja. Eu sempre falo para os meus alunos: chegou em casa, pega o seu caderno, tira 10 minutos da seu dia, do seu tempo, dá uma revisada, olha o vocabulário. Tá? Eu acho que foi mais ou menos os apontamentos que vocês fizeram na aula. Cognatos, muitos alunos falaram dos cognatos. Não se preocupe, nós vamos falar novamente sobre os cognatos. Prestem atenção nos professores que estão nos auxiliando no chat. Muitas vezes eles respondem e tiram as dúvidas de vocês, ok? O quiz, nós vamos continuar com o quiz. Eu não sei ainda, nós temos uma reunião amanhã. Eu não sei se eu dou uma por mês ou um por bimestre, que aí a gente faz uma revisão de todo o conteúdo que nós aprendemos. Ainda estou pensando nessa possibilidade, ok? Bom, eu queria agradecer aos professores que estão nos ajudando. Eu colei aqui o nome. Eu vou colar aqui, né, Ed? Gostaria de agradecer ao professor Eduardo Ferreira, da escola Hernani Furini, que ele desejou a Nice Class para os alunos. A professora Maria Helena, sugerindo que tentem responder em inglês, muito legal. A Deise Alice, o professor Adriano, que pediu para os alunos prestarem atenção. Gente, pessoal, galera, tem muito professor ajudando no chat. Presta atenção nas dicas que eles estão dando, que vão ajudar bastante vocês. Alunos, né? São vários alunos, não dá para falar o nome de todo mundo. Mas eu peguei alguns alunos que estão respondendo sempre em inglês e participando de várias interações. O Pedro Henrique, a Ana Clara, 0898, o Joaquim Bispo, 1119, o Fabrício Rodrigues, né? Ele falou que ele está usando uns aplicativos. Eu conheço o aplicativo que você falou, muito bom. Tem outros também que você pode procurar e improve your knowledge, né? Melhore o seu conhecimento. Em relação ao chat, vocês falaram que é muito pouco tempo para responder. Nós, no Centro de Mídias, recebemos uma orientação. Né? Nós fizemos aí um estudo, né? Participamos de uma formação, e nessa formação eles nos disseram que para este formato de aula, que é online, o aluno só consegue prestar atenção de 0 a 3 minutos. Por isso, as interações do chat, elas são mais rápidas, porque não é o formato da sala de aula, né? Então, a gente tem aí que aprender. Eu ainda estou aprendendo a conviver com essa nova maneira de dar aula. Se eu der, numa atividade, 2 minutos, o aluno que tiver mais rápido, o que ele vai fazer? Ele vai sair daqui e ele vai navegar aí pelo Face, vai pelo Instagram, pelo Twitter, ou vai jogar. E o que vai acontecer? Ele não volta para o aplicativo. Por isso que as interações são rápidas. E, na verdade, o chat deveria ficar aberto a aula toda. Mas por que ele não fica, gente? Porque ainda nós temos alunos que não sabem se comportar no chat, né? Por exemplo, na aula do EJA, de Educação de Jovens e Adultos, o chat fica aberto a aula toda, né?
Eu sei que melhorou bastante, os alunos estão participando, né? E que esses alunos que eles vêm para bagunçar, fazerem gracinhas, fazer arminha, colocar desenho de tanque de guerra, né? Respeitem quem quer aprender, né? Você quer completar alguma coisa, Ed? É só ressaltando que essas aulas também vão para a TV e 3 minutos na TV é muito tempo, É né? muito tempo. Eu, por exemplo, como adulto, eu não consigo. Às vezes eu assisto uma aula e o professor dá muito tempo, eu fico pensando, nossa, quando que vai voltar de novo, né? Porque você fica muito tempo ocioso, certo? Mas nós vamos tentar aí melhorar algumas coisas, né? Let's start our class. Vamos começar a nossa aula? Yes, let's go. Você lê as habilidades, por favor? Ok, sure. Vamos lá. Habilidades. Habilidade 13. Organizar texto em unidades de sentido, dividindo em parágrafos ou tópicos e subtópicos, explorando as possibilidades de organização gráfica, de suporte e de formato do texto. Ability 17. Explorar o caráter polissêmico de palavras de acordo com o contexto de uso. 20. Empregar de forma inteligível o verbo modal can para descrever habilidades no presente e no passado. 23. Reconhecer a variação linguística como manifestação de formas de pensar e expressar o mundo. E as reading strategies são skimming, scanning, cognates e others. Temos muito trabalho para fazer esse bimestre, não é? Então, let's start our class, vamos começar a nossa aula. O diretor vai colocar ali na tela o link do caderno do aluno, porque vocês ainda não receberam. Então, depois você copia, coloca lá no Google e procura o caderno do aluno e baixa, porque eu não sei quando vocês irão receber o caderno do aluno. E vai dando um print nas telas para depois você arrumar direito o seu caderno, né? Arrumar a sua apostila bonitinha, tá certo? Então, vamos começar? Eu tenho uma pergunta para vocês, ok? Why does climate change happen? Desculpa, eu esqueci, confundi com a aula passada. Why does climate change happen? Por que acontecem as mudanças climáticas? Agora, olha lá a forma que vocês irão responder lá no chat. In my opinion, climate change happens because of. Na minha opinião, mudanças climáticas acontecem por causa de ou por quê? Lembra do because of, link word? Né? A aula passada. Então, você tem um minutinho para você dar uma olhada no seu caderno. Respondam em inglês. Try to answer in English. Se você, por acaso, não souber a palavra que você vai colocar lá no final, não tem problema, gente. Responde ela 70% em inglês e põe aquele finalzinho em português, que até o final do bimestre você vai conseguir responder, ok? See you later. Te vejo daqui a pouco. We are welcome. Nós voltamos. E o que aconteceu, Ed? Não. A maioria está respondendo Bruno, Matheus, Isabela, because of pollution, a Yasmin também. A Yasmin sempre presente em nossas aulas, né? Parabéns, Yasmin. E vamos ver, temos algumas diferentes também. O Rafael, I don't know, baby, because of humans and pollution. O Eduardo, humans. E também aí o pessoal continua, human actions, que é a Isabela, human actions and pollution. Então o pessoal está diversificando aí, mas a maioria humans. E bem legal, pessoal, que vocês estão respondendo em inglês e estão dando aí várias outras possibilidades, ok? It's so nice, bem legal. Então, vamos agora verificar um texto. Prestem bem atenção quando a gente fala na leitura do texto. Uma leitura do texto, ela não é feita uma única vez, ela é feita várias vezes. Então, agora nós vamos colocar aqui um texto. Você vai fazer o quê? Você vai usar o skimming, relembrando, o skimming é a leitura superficial. Você vai ler o título, né? Vai bater com uma fonte. Se tiver imagem, você vai confirmar se o assunto do título é o mesmo que está na imagem. E você vai descobrir mais ou menos qual é o assunto do texto. E vamos abordar, vou dar várias dicas para vocês. Olha, aqui tem uma pergunta que vai ficar ali para vocês. Relembrando, double question. O double question não aparece na resposta. O que eu localizo? O verbo, que é o verbo to be. Depois do verbo vem o sujeito, tá? Eu vou usar o mesmo sujeito. Sujeito da oração, sujeito da pergunta, sujeito da resposta, tá? Verbo da pergunta, verbo da resposta. Então, geralmente, quando a gente responde uma pergunta, é assim.
tá? É a maneira mais fácil. Quando você já tiver com vocabulário melhor, eu posso substituir esse substantivo pelo pronome it, tá? É uma coisa, it is. Mas, por enquanto, nós vamos ficar aqui, ó, nessa resposta, até você pegar bastante, já souber localizar o sujeito e o verbo, e a gente muda essa questão. Então, o diretor vai colocar ali o texto para vocês, e tem duas perguntas para vocês responderem, tá? Qual é a primeira pergunta? What is the title? Qual é o título? Nós estamos fazendo o skimming. What is it about? Qual é o assunto? Tá? Então, ele vai deixar ali essa pergunta e você vai ter um minutinho lá no texto e depois ele põe o texto para você localizar essas duas informações. Eu não estou pedindo para você ler o texto, você só vai olhar o título e a fonte. E se você não conseguir logo de cara, dá uma olhada mais detalhadamente em algumas coisas no texto para conseguir responder. Alright? Acho que ficou claro, né, That's Ed? clear. Eles estão bem acostumados a fazer esse exercício. Já dá bastante. Então, ele vai deixar um pouquinho a pergunta, depois ele vai para o texto e você já vai dar a resposta numa interação só, ok? See you later, te vejo daqui a pouco. Come back, voltamos. O que eles responderam, Ed? A Luana respondeu, the title is Climate Change in Brazil. It's about climate change. O Wellington também respondeu Climate Change in Brazil. O Caio, Fire and Climate Change. E a Thaís respondeu Climate Change in Brazil. Muito bem. E so nice, bem legal. Nós vamos colocar ali a resposta para vocês verem, né? The title is The Climate Change in Brazil. O título é A Mudança Climática no Brasil. What is it about? Sobre o que é? It's about climate change. É sobre mudanças climáticas. Eu vou pedir para o diretor colocar de novo ali o texto para vocês. Então, se puder colocar de novo, por favor, diretor. A primeira, né? Qual é o título? Não preciso nem explicar onde está, né? Está ali no início, Climate Change em Brasil. Agora, o assunto, aonde que está o assunto? Está no título. Está ali no primeiro parágrafo, né? Mudança climática. Então, acho que não tem muito o que a gente explicar, né, Ed? Sim. Foi uma leitura rápida do texto. E na fonte tem aonde foi tirado esse texto, que também está lá o assunto, ó, Climate Change, lá na fonte, se vocês olharem. Então, é assim que a gente faz o skimming, viu, gente? É uma leitura rápida do texto, certo? Agora, nós vamos para a nossa segunda leitura, que é o scanning. O que a gente vai fazer no scanning? Nós vamos achar o cognates, que são as palavras que são parecidas com o português. Nós estamos na nossa segunda leitura, tá? Então, o scanning é uma leitura mais detalhada. Neste momento, nós vamos fazer o cognates, que são as palavras parecidas com o português. Então, eu vou te dar ali, não vou dar 2 minutos não, porque é muito tempo, né? 1 minuto tá bom. 1 minuto para você, o texto vai ficar ali, você vai lá no chat escrever todos os cognates que você achar ali no texto, tá? Se eu achei um, no problem, não tem problema. 2, 3, 4, achei muitos, não tem problema. Eu só quero mostrar para vocês que o cognates, ele pode ajudar muito na leitura do texto, ok? Go there, vai lá. See you later, eu te vejo daqui a pouco.
regais. Preste atenção nos professores. Por exemplo, a professora Maria Helena, Maria Inês, eu acho, ela ajudou bastante vocês. Se vocês prestarem atenção, dá para saber bastante o que é um cognate words. E procura sempre colocar todas numa interação só para ajudar o teacher Ed, porque ele está aqui se matando, coitado. O que eles responderam, Ed? Vamos lá. Então, o pessoal começou a responder primeiro uma palavra só, né? Então, Kaique, Gustavo, Daniel, Pablo responderam climate, aí o Samuel impact. Aí a Joana, ela já respondeu do jeito que eu gosto. Ela já colocou todos de uma vez. Ela colocou climate, significant, economic. E o Thiago também, ele colocou global, Brazil, example. Muito bem, eu escolhi algumas aqui, tirei algumas lá do texto para mostrar para vocês o que é o cognates, né? Que eu estou falando toda a aula. Então, por exemplo, ó, significant, ó. Significante. Significante, parecidíssimo com o português. Impact. Impacto. Impacto. Example. Exemplo. Exemplo. Development. Desenvolvimento. Aqui, ó, vou até colocar com uma caneta de outra cor, é o nosso sufixo, o mente. Toda vez que ele aparecer numa palavra, ele é o mente. Então, isso ajuda muito a gente na hora da leitura do texto. Eu também vou ensinar um pouquinho esses macetes um pouquinho mais para frente. Humidity. Umidade. Umidade. Ali não estava marcado. Mas eu coloquei por causa desse ti. Quando ele aparece no final da frase, é o dade. Vocês perceberam, ó? Mente, mente. It, dade. Umidade. Isso ajuda muito na hora da leitura do texto. A cor que foi colocada ali não favoreceu muito. Coloca para mim, diretor. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar que ali é um verde. Tá? Então, tá verde e preto. São todos os cognate words, né, que foram grifados. Ó, climate. Clima. Significant impact. Impacto significante. Climate. Clima. Example. Exemplo. Precipitation. Precipitações. Superficial. Superficial. Acho que hydrological também tá, né? Também tá. Hidrológico. Superficial. Superficial. Subterranean. Subterrâneo. Replacement. Aí é substituição. Recent. Recente. Estimates. Estima. Climate. Clima. Global. Global. Population. População. Economic. Econômico. Development. Desenvolvimento. Olha, nós temos aí 20 cognatos, gente. Isso daí não ajuda, não nos ajuda a ler o texto, Ed? Você praticamente já leu o texto, Antônio. Sim. Se eu pedir para o diretor colocar ali de novo para mim, por favor, diretor. Ó, vamos fazer uma leitura do texto só com os cognatos. Climate, eu já vi, né, que é clima. Impacto significante. Exemplo, cycle nós vimos na aula anterior, que era o ciclo hidrológico. Superficial, superficial. Subterrâneo, subterrâneo. Então, olha lá, a mudança climática causa o impacto de um exemplo de precipitação, que é a chuva, do ciclo hidrológico, superficial, né? Solo, se eu não me engano, está de verde, subterrâneo, replacement, que é o quê? Substituição. Substituição, recente. Recente, da estimativa climática. Global, a população, desenvolvimento econômico. Então, está falando do que o assunto do texto, gente? De mudança climática e o impacto que isso causa ao desenvolvimento da humanidade. Olha quanto... Dá para eu falar que eu li o texto e eu não sei nada, Ed? Também não. E tem os números para ajudar ainda, Tem né, os Antônio? números, tem a porcentagem. Olha lá o exemplo. Quem é que não conhece o símbolo da porcentagem? Então, a gente tem que parar de ficar falando eu não sei ler o texto, porque nós estamos na nossa segunda fase da leitura, né? Uhum. E nós só estamos no cognato. Então, agora, nós vamos procurar informação específica no texto. O diretor vai colocar ali 3 perguntas para vocês, ok? According to the text, de acordo com o texto, how does climate change happen? Como a mudança climática acontece? What are the impacts of climate change? Quais são os impactos das mudanças climáticas? According to the text, where is the climate change? De acordo com o texto, onde é a mudança climática? Eu vou dar uma dica para vocês, tá? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Se você não sabe localizar direito, esqueceu o double question é muito importante na hora de você responder, mas eu não lembro naquele momento, pega uma palavra lá da pergunta e procura aquela palavra lá no texto.
Põe para mim de novo, por favor, diretor. Procura, por exemplo, a pergunta. Procura a palavra climate change. Ela aparece várias vezes no texto, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa frase, essa palavra e procurar lá no texto. Procura essa palavra climate change happen lá no texto. Provavelmente a sua resposta vai estar lá naquele pedacinho. What are the impacts? Procura a palavra impact. Onde que está a palavra impact lá no texto? Então, se você achar a palavra impact lá no texto, você vai achar a resposta. Where. Where é um double question. O que significa where, Ed? Onde? Onde? Local. Agora, você vai lá e vê um lugar. Aonde no texto fala de um lugar? Eu nem preciso procurar muito para descobrir, certo? Agora, o que você vai fazer? Vamos ajudar o teacher Ed aqui, né? Senão ele vai surtar. Vocês vão ter 2 minutos para responder essas perguntas. Vão dar respostas completas, bonitinhas para vocês. Agora, eu não lembro se eu coloquei o outro slide. Põe um outro slide para mim, diretor. Ah, não. Pode tirar. A resposta. Ó, spoiler. Tá a resposta. Eu pensei que eu tinha respondido. Estou ficando ruim, estou ficando maldosa, viu? Você vai fazer as estratégias de localizar o sujeito e pôr na resposta, localizar o verbo e pôr na resposta. Agora, nós vamos começar a dificultar um pouco, viu, Ed? Olha. Né? Vamos praticar um pouquinho aí. Então, ele vai colocar as perguntas aqui, você vai dar um print. Depois, ele vai colocar o texto e você vai tentar responder. Teacher, só vou conseguir uma. No problem, não tem problema. 2, wonderful, maravilhoso. 3, não sei nem o que dizer. Qual palavra que eu vou usar, tá? Tentem responder em inglês as 3 perguntas juntas. O que importa aqui não é a quantidade, é a qualidade, ok? Então, nós vamos deixar ali novamente as perguntas, elas vão ficar na tela. Você vai dar um print ou você copia aí e o diretor vai colocar o texto ali para vocês colocarem a resposta no chat. Go there, vai lá, see you later, te vejo daqui a pouco. Hey guys, olá galera, tem muita brincadeira no chat, nós não estamos aqui para brincar, eu estou aqui para trabalhar, vamos focar aí nas aulas. É o que nós temos para hoje, é esse centro de mídias, se você gosta, eu não gosto também, gostaria de estar presencial. Mas o que nós temos para hoje, vamos aproveitar e respeitar os colegas que querem aprender. Chato isso, né, Ed, ter que dar bronca em aluno? Então, né? Nós vamos focar aqui, né, Antônio? Vamos focar na aula. Vamos lá. A Ivani respondeu, o Ivan respondeu, climate change is happening globally. A Isabela respondeu, that climate change is happening due to global increase of water. O Matheus, the impacts of climate change in Brazil are precipitation, climate, population and others. E o João respondeu, according to the text in Brazil. Muito bem, vou pedir para o diretor colocar ali a resposta para vocês e depois eu vou lá no texto mostrar onde está. According to the text, why does climate change happen? Né? Quer que traduz? Pode? De acordo com o texto, por que acontecem as mudanças climáticas? Climate change happens because of a global increase of water scarcity, the population growth and economic development. As mudanças climáticas acontecem devido ao aumento global da escassez de água, do crescimento populacional e do desenvolvimento econômico. What are the impacts of climate change? Quais são os impactos das mudanças climáticas? The impacts of climate change are precipitation Os impactos das mudanças climáticas são a precipitação and hydrological cycle. e o ciclo hidrológico. According to the text, where is the climate change? De acordo com o texto, onde está a mudança climática? The climate change is in Brazil. A mudança climática está no Brasil. Agora, lembra que eu falei para vocês procurarem uma pista lá no texto? Então, vou pedir para o diretor colocar ali o texto, né? A primeira pergunta era, let me see, deixe-me ver, aonde acontece a mudança climática. Se você for ver 1, 2, 3, 4, 5, está lá na 5ª resposta. Climate change is happening. Lembra que eu falei para vocês procurarem onde tinha a palavra happen? Está na antepenúltima, na 1, 2, 3, 4, 5, na 6ª linha, né, Ed? Que eu não enxergo direito daqui. É 6ª linha. Tá vendo? Ali está. A outra pergunta era impact. Você tinha que procurar a palavra impact. Está onde? Na 1ª linha. Climate change has had significant impact in the climate patterns. Tá vendo? Como é fácil? Não é difícil, gente.
E a última era o where, está ali no título, né? No título, onde que fala de lugar? Brasil. Então, essas são algumas estratégias de leitura que a gente usa para facilitar. Eu estou em que leitura já, Ed? Terceira? Agora, terceira ou quarta? Estou na quarta. Quarta vez que eu leio o texto. Eu li uma vez só? Não. Leitura de texto não é uma única vez. Agora, nós vamos fazer inferência. Inferência é quando eu não sei o significado de uma palavra, de uma frase. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ler todo o contexto e eu vou tentar decifrar o significado daquela frase. Eu falo para os meus alunos assim, se você estiver no deserto e a sua vida depender de um enigma e você não tem dicionário, esse enigma está em inglês, o que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai tentar descobrir o que você sabe, né? E pelo contexto do parágrafo, tentar descobrir qual é a palavra. Então, vamos lá? Vamos tentar? A palavra que eu não sei é essa daqui, ó. Ok? Climate change, ó, mudança climática. Significante impacto ao clima. Por exemplo, precipitação, nós vimos na aula passada, que é a chuva. A mudança climática tem um impacto significativo na mudança, por exemplo, nas chuvas. E o que é patterns? Mudou? Eu entendi o que queria dizer isso aqui, Ed? Não, a Patterns aí não mudou a interpretação, não mudou o entendimento, né, Antônio? Mudou. Eu continuo entendendo que a mudança climática ela tem sido significante, né? E ela mudou aonde? Por exemplo, na questão das chuvas. Como assim, professora? Não tem lugar que está seco, não é? Tem lugar que não chove. Então, isso é um pacto muito significativo. Então, patterns é padrão. Houve uma mudança de padrão. Então, e essa tradução aqui mudou o sentido? Não, não mudou o sentido. Então, muitas vezes, a gente não pode parar a leitura quando a gente chega numa determinada palavra. A gente tem que ler todo o parágrafo e tentar decifrar o que está escrito aqui. Isso não mudou o meu entendimento. Isso chama-se inferência, viu, gente? É eu colocar a minha opinião. Quem usa muito isso é o professor de português, né? É, também, né? O pessoal fala ler, compreender e inferir. Habilidades do primeiro bimestre. Isso. Inferir é pôr a sua opinião, certo? Ok? Então, a gente aprendeu já skimming, scanning, cognates, inference, tá? Quando vocês pegarem a inferência, eu passo para outra habilidade, outra estratégia, aliás. Então, vamos lá para a próxima tela. Por favor, what is a natural phenomena? O que é um fenômeno natural? Natural phenomena are events that happen without human interference. Fenômenos naturais são eventos que acontecem sem interferência humana, Like weather and climate events. como o clima e os eventos climáticos. Isso. Então, agora, eu vou colocar aqui uma imagem. Eu não vou dar tradução. Vocês vão tentar colocar a imagem ali, nesses eventos naturais, tá? Mas o objetivo aqui, gente, é a gente usar os cognates, né? E procurar a raiz da palavra, vocês descobrirem a raiz da palavra e completar aquele exercício. Again, novamente, vamos ajudar o Teacher Ed, porque eu vou dar 2 minutos, porque são 8 exercícios ali. E vai demorar um pouquinho, tá? Então, você vai olhar esse vocabulário, que ele é muito importante para as próximas aulas. Já dá um print, porque ele está no caderno do aluno. Eu só adaptei, ok? Então, vamos lá. Drizzle, rain, rainbow, tide, storm, fog, snow e rainstorm. São palavras que vocês já devem ter visto por aí. Então, você tenta colocar essas palavras ali na imagem. O objetivo aqui não é você acertar todas, é você usar os cognatos e tentar usar as suas estratégias de leitura para fazer o exercício. Esse é o meu objetivo, ok? Ficou claro, Ed? Sim, seria interessante a gente descrever, só falar o que está na imagem para quem não está conseguindo enxergar, Antônio? Ah, sim, a primeira imagem, o que você vê? Aí eu estou vendo um granizo. Na 2, A 2, neve. a 3, Tempestade. a 4, A 4 parece um maremoto, uma enchente, eu não lembro. a maré alta, Maré né? alta, isso. 5, Chuva, a 6, neblina, 7, garoa, 8. arco-íris. Muito bem, então vocês têm 2 minutinhos aí para fazer esse exercíciozinho aqui, ok? Go there, vai lá, see you later, eu te vejo daqui a pouco.
Esse foi um pouquinho difícil, né, gente? Eu concordo com vocês. It's difficult. É pouco difícil, tá? O que eles responderam, Ed? Olha, a maioria do pessoal colocou a 8, o Raybon, o Henrique, a Kathleen, o Matheus, a Maria Clara. E a Maria Clara respondeu do jeito que a gente gosta. Ela respondeu todas as que ela sabe de uma vez. Ela colocou 1 Drizzle, 2 Snow, 3 Storm, 7 Fog, 8 Raybon. E o Matheus colocou 6 Fog. E teve gente que respondeu em português também, Antônia. Aí não ajudou muito, né? Eita, agora tá ruim, hein, gente? Vamos partir por inglês. O que nós vamos fazer? Dá um print na tela, porque esse exercício está lá no caderno do aluno. E você, quando o caderno chegar, você completa, ok? Isso vai ser importante para o nosso vocabulário. Pode pôr, diretor, por favor. Rainstorm. Hailstorm é granizo, né? É tempestade. Snow. Neve. Storm. Tempestade. Tide. Maré. Rain. Chuva. Fog. Neblina. Drizzle. Garoa. E rainbow. Arco-íris. Agora, nós vamos partir para um outro exercício. Eu vou pedir primeiro para o diretor colocar as perguntas, tá? Você vai ficar ali as perguntas, depois você vai assistir um vídeo. É um vídeo curtinho, acho que tem 30 segundos, eu acho. E você vai prestar atenção no vídeo e você vai responder essas perguntas. E olha, gente, quando você voltar, você responde assim, ó. 1A, 2B, 3C, para ajudar o Teacher Ed numa resposta só, tá? Porque senão vai ter um ataque do coração aqui, o coitado, hein? Heart attack. Vamos colocar, por favor, diretor. What is the video about? Sobre o que é o vídeo? A. Renewable energy. Energia renovável. Water cycle. Ciclo da água. Climate change. Mudança climática. 2. What does the climate influence? O que o clima influencia? The type of food people grow and eat. O tipo de comida que as pessoas cultivam e comem. B. The type of clothes they wear. O tipo de roupas que elas usam. The type of homes they live in. O tipo de casas ou residências que eles vivem. All of them. Todas elas. Ou todas as perguntas, se elas estão corretas de acordo com o vídeo. 3. Which language is he speaking? Qual língua ele está falando? Português, Português, Japanese, japonês, English. inglês. Então, essas aqui são as perguntas do vídeo. Quando você estiver ouvindo o vídeo, tenta prestar atenção que inglês é desse, esse inglês é de que país, tá? Além das respostas que estão ali, de que país esse sotaque que estão aí? Tenta identificar, ok? Você tem 1 minute para você responder. Então, ele vai colocar as perguntas ali para vocês de novo e logo em seguida o diretor vai passar o vídeo. É um vídeo bem curtinho, tá bom? Go there. See you later. Vai lá, eu te vejo daqui a pouco. Average monthly or yearly temperature. Average amount of rainfall or snow. Climate influences the type of food people grow and eat, the type of clothes they wear, the type of homes they live in, the types of plants that grow and animals that can live in the region. Ok, e so fast, bem rápido. O que eles responderam, Ed? Mas o pessoal foi muito rápido também, Antônia, porque acho que o pessoal colocou os conhecimentos prévios também. Então ó, a Gabriela respondeu 1C, 2D, 3C, a Juliana 1A, 2C, 3D, a Beatriz 1C, 2D, 3C, a Mariana 1C, 2D, 3C. Então, vamos colocar ali a resposta? 1C, 2D e 3C, English. Né? Que está, acho que foi pelo assunto que nós discutimos, ok? Our class have finished, nossa aula terminou. Tem um QR Code aqui para vocês fazerem a avaliação da aula. Nós voltamos na próxima semana com o mesmo assunto, ok? Go there, see you later, organize your notebook. Vai lá, organiza o seu caderno. Bye, bye. See you. Bye. Thank you.